Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada vida, cada coração, cada lar. Nosso muito obrigada a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando da sua palavra, estudando um pouquinho da sua palavra. Os sábados nós reservamos para estudarmos os artigos, da revista Visão Missionária. A revista Visão Missionária é uma revista, uma literatura da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Tem temas assim maravilhosos, excelentes para as nossas vidas. Se você ainda não adquiriu, adquira a sua revista Visão Missionária. Os temas são maravilhosos. Agora esse terceiro trimestre mesmo tem cada um tema melhor que outro. E hoje nós vamos falar, sobre um artigo escrito por Jaqueline Teixeira na revista Visão Missionária do terceiro trimestre de 2020, intitulado Filhas da Herança, Mulheres de Atitude. Na semana passada nós falamos sobre o empoderamento da mulher, sobre a questão da ponderação também da mulher, que nós devemos ser sim empoderadas do poder de Deus, cheias do poder de Deus, mas devemos ser ponderadas no nosso agir, devemos ser equilibradas, pensar antes de falar e pesar os prós e os contras. Eu convido você nesse instante a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar ao nosso Deus. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Peça a Ele que direcione sua vida, direcione seu coração, que abra sua mente para que possamos compreender e entender aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus seja o teu nome. Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado, pela tua presença, pelo teu agir. Obrigada a Deus por mais uma oportunidade que tu nos deste de estarmos aqui, ó Deus, para falar da tua palavra. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Abençoa, Pai, as nossas vidas, adentra, ó Deus, a cada lar nesse instante, a esquadrinha, a cada coração, ó Pai. Vê, Senhor, quais são as necessidades, ó Senhor, e supre-as, ó Pai, de acordo com o teu querer, de acordo com o teu efetuar. Nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua presença em nossas vidas, no Teu cuidado, no Teu agir para conosco. Muito obrigada, Deus, por tudo. Prepara, ó Pai, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, estar aprendendo cada vez mais de Ti. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Um cheirinho para a MCM da Igreja Batista Sinai de Almadina. Um beijinho bem gostoso para cada um de vocês. As mulheres da Agrapionense, que Deus abençoe a cada uma. As mulheres de uma forma geral. Da comunidade almadinense, essa comunidade linda, maravilhosa, amorosa. Um abraço, um cheirinho todo especial para nossa família, a família Miranda e a família Costa, espalhada nos 4 cantos da terra. Que Deus esteja assim abençoando grandemente a vida de vocês. Sintam-se abraçados. Eu gosto muito de abraçar e de beijar, mas nessa quarentena a gente ficou distanciado. Mas um cheirinho, um abracinho bem gostoso para cada um de vocês. Nós vamos falar hoje, como nós falamos, Filhas da Herança, Mulheres de Atitude, um artigo escrito por Jaqueline Teixeira na revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2020. O texto básico, o texto que nós estaremos utilizando é o livro de Números, capítulo 27, versículos de 1 a 11. Esse livro, esse capítulo registra uma história muito linda de 5 mulheres ousadas, 5 mulheres corajosas, 5 mulheres cheias do poder de Deus, da unção, da ousadia do Espírito Santo de Deus. E essas mulheres, elas clamaram ao Senhor e foram ouvidas. Elas clamaram ao Senhor por justiça e foram ouvidas. Elas eram da tribo de Manassés, descendente de José, se chamavam Macla, Noa, Olga, Milca, Tirza, e o pai delas é Zelofeade. Zelofeade, ele morreu no deserto, no percurso para Canaã, junto com toda a geração que duvidou da terra prometida, que duvidou da promessa de Deus. Livro de Números, capítulo 11, versículos
de 27 ao 11, diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquim, trisneto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido filhos. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. E diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filhos, transfiram a herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. E se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Queridos, a lei hebraica concedia a herança aos filhos homens. Naquela época, as mulheres não eram nem contadas, né? As mulheres não eram nem sequer contadas, as mulheres e as crianças não eram contadas. Então, as heranças eram passadas para os homens. Mas Zelofeade morreu e ele teve apenas mulheres, ele teve 5 filhas. Essas meninas, elas estavam enlutadas, elas tinham perdido o pai e provavelmente estavam angustiadas com a incerteza do futuro. Elas estavam angustiadas sem saber o que ia acontecer com elas, qual seria o futuro delas. Porque o pai morreu, o pai tinha herança, era descendente de José, né? Era da tribo de Manassés, tinha herança na terra prometida, mas o pai morreu na travessia do deserto, ali naquela peregrinação pelo deserto. O pai dela veio a óbito e ela ficou, essas meninas, elas ficaram com a incerteza do futuro, estavam angustiadas. Como você se encontra hoje? Hoje nós estamos, de uma forma geral, todos nós temos uma só certeza: nosso futuro está incerto. Nós não sabemos, né? Essa é a certeza. A nossa incerteza do futuro é a nossa certeza, porque nós não sabemos como, né? Como proceder, como agir, como vai ser o nosso futuro amanhã, por conta da situação que nós estamos vivenciando hoje. Então, essas meninas, queridos, elas estavam extremamente angustiadas, assim como muitos se encontram em suas casas, angustiados, sem saber o que vai ser do futuro, sem saber qual a direção da faculdade, qual o destino da sua escola, qual o futuro do seu emprego, qual o futuro do seu casamento, do seu noivado, do seu namoro, enfim. Eles são as incertezas, né? E essas mulheres estavam com essas incertezas, com essas angústias, porque elas não sabiam realmente. A mulher, ela ficava a ver navios, né? Quando não tinham alguém para assumir a paternidade, para assumir a responsabilidade de pai, para cuidar, né? Que era o caso das mulheres. E quando o pai morria, o homem, né? Ele cuidava ali das filhas, das irmãs, né? E do sustento e tudo mais. Mas as mulheres estavam, como nós falamos, sem direito, né? Estavam ali, o pai morreu, a lei não dava direitos a elas da herança,
Então, o que seria delas se não tinham direito à herança? Como sobreviver? Queridos, elas eram descendentes de José do Egito. E sobre elas estava a promessa de Deus de herdar a terra prometida, a Canaã. As 5 irmãs foram até Moisés pedir a herança de seu pai. Elas compareceram diante dos sacerdotes, em frente à congregação, né? A tenda do encontro, e se colocaram em uma posição de clamor, cheias de fé. E pela lei, como nós falamos, elas não tinham direito nenhum de reivindicar. Mas essas mulheres, elas ousaram. Elas tiveram atitude, né? Mas elas foram sábias, serenas em suas atitudes. As filhas de Zelofeade creram na misericórdia e na justiça de Deus para reverter o quadro que elas se encontravam. Elas foram falar com Moisés, né? Porque Moisés estava ali na condição de sacerdote. Moisés intercedia pelo povo, era o líder do povo, e Moisés falava com Deus face a face. Então elas chegam para Moisés, elas não exigem a herança de seu pai. Elas não chegam gritando, chorando, não. Elas vão diante de Moisés em respeito, em atitude de oração, humilde e clamando a Deus e aguardando reverentemente a resposta de Deus. Como você tem aguardado as respostas de Deus para a sua vida? Nós somos filhos da promessa. Eu e você temos uma promessa de Deus. Que promessa é essa? A promessa de que nós seríamos felizes, que as nossas famílias seriam felizes. A Bíblia nos diz que Deus falou para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá eu te abençoarei, te farei fecundo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família e a sua família está debaixo dessa promessa, porque nós somos descendentes de Abraão. Então, como nós estamos clamando diante de Deus? Como nós estamos chegando a Deus, intercedendo a Deus e reivindicando a Deus acesso a essa herança, acesso a essa promessa? Queridos, elas foram ouvidas com atenção, né? Moisés levou a causa ao Senhor e intercedeu a Deus por elas. E a resposta de Deus foi uma resposta favorável. Quando nós falamos para Deus, conversamos com Deus, quando nós dialogamos com Deus, nós precisamos, queridos, levar uma causa justa diante de Deus. Olha a resposta de Deus que Deus deu a Moisés. Olha, o que elas pedem é justo. O que elas pedem é favorável. Realmente elas estão debaixo da promessa. Isso é justo. E a Bíblia nos diz em Salmos 84:11, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor trará graça e glória e não retirará bem algum aos que andam em retidão. O nosso Deus, Ele é sol para iluminar as nossas vidas. Deus, Ele é escudo para nos livrar das setas inflamadas do maligno. Deus é o nosso escudo e fortaleza. A Bíblia nos diz que Ele é o socorro bem presente em tempo de angústia. Aquelas mulheres estavam angustiadas. Moisés poderiam ter expulsado aquelas mulheres, Moisés e os sacerdotes, porque elas estavam pedindo algo que não estava previsto na lei. Mas, queridos, como o Salmo 84 nos diz, Deus é um sol e Ele é escudo, e Ele dará graça e glória e não retirará bem algum àqueles que andam em retidão. Então, queridos, por viverem corretamente diante do Senhor,
Por terem feito um pedido justo, as filhas de Zelofeade alcançaram favor e receberam a herança. Então Deus respondeu o seguinte: olha, as filhas de Zelofeade, ela fala o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E aí em número 36:2 nos diz assim: o Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Então, mais que isso, por causa da atitude dessas 5 mulheres, dessa atitude ousada, ponderada, dessa atitude justa diante de Deus, dessa causa justa diante de Deus, essas mulheres, elas não só conquistaram o direito à herança, como elas mudaram também a lei. E por conta da atitude dessas mulheres, Deus fala a Moisés, né? Deus fala a Moisés e fala que aquele que não possuísse filhos, aquele homem que não possuísse filho, que a herança desse homem passasse para a filha, né? E se não tivesse filhas, passasse para o irmão, e se não tivesse irmão, e aí foi até o parente mais próximo. Então essas mulheres revolucionaram naquela época, mas porque elas fizeram um pedido justo diante de Deus. A causa que elas estavam pleiteando era uma causa justa. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: a causa que você está pleiteando diante de Deus é uma causa justa? É uma causa que agrada o coração de Deus? O que você tem pedido a Deus? 5 mulheres que não se conformaram com a condição de exclusão sobre as suas vidas e foram percussoras em meio ao povo hebreu. Essas são as 5 filhas de Zelofeade, conhecidas como filhas da herança. Filhas da herança. Tinham uma causa impossível, mas agiram de maneira corajosa, digna, respeitosa, buscando justiça de Deus. E por isso foram abençoadas. A história das filhas da herança nos deixa alguns ensinamentos que nós estaremos estudando, né? Estaremos estudando nessa noite. Mas o que eu quero dizer aqui e reiterar mais uma vez para você é: elas tinham uma causa impossível, porque não estava previsto na lei que elas herdassem a herança. As mulheres não eram nem sequer contadas, mas essas mulheres revolucionaram, porque elas agiram de maneira corajosa, de maneira digna, de maneira respeitosa e buscando justiça diante de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, quando isso pertence a Deus. E muitas vezes nós vamos a Deus ordenando, mandando, exigindo, falando, gritando. E observe o exemplo dessas mulheres. A Bíblia nos diz que elas se prostraram diante da tenda da congregação, né? Da tenda do encontro. Elas se prostraram ali diante de Moisés e dos sacerdotes em uma atitude de humildade. Elas tiveram também uma atitude digna. Elas se portaram de maneira digna, respeitosa para com Moisés, para com os sacerdotes e, acima de tudo, respeitosa para com Deus. E elas buscaram de Deus a justiça. Então, meu querido, minha querida, eu sei que muitos nesse momento agora que nós estamos vivendo têm pleiteado muitas causas diante de Deus, têm elevado seus pensamentos a Deus, sua voz a Deus, pedindo a Deus, clamando a Deus, mas qual é a sua atitude diante de Deus aos seus pedidos? Realmente o que você está pedindo agrada ao Senhor? É uma causa justa, digna de aceitação? A história dessas mulheres que revolucionaram
o povo hebreu, a história do povo hebreu, nos traz lições grandiosíssimas. E nós estaremos estudando algumas das lições que a autora, que é a autora Teixeira aqui, deixou para nós. Primeira lição: tenha coragem e ousadia para se posicionar. Agir com coragem é enfrentar as situações mesmo quando estamos com medo. Ousadia é não deixar se intimidar. Mas atenção, não confunda coragem e ousadia com agressividade, com insolência, com falta de pudor. As filhas de Zelofeade, elas não foram agressivas ou desrespeitosas. A Bíblia nos diz que as 5 filhas de Zelofeade, elas foram corajosas, ousadas em lutar pelo direito da sua herança, e elas se posicionaram de maneira digna diante dos sacerdotes e argumentaram de forma coerente, de forma respeitosa. Elas apresentaram a causa a Moisés e aos sacerdotes para que estivessem assim intercedendo a Deus de forma respeitosa, com argumentos coerentes. Então, seja corajosa, seja ousado, tenha posicionamento, tenha ousadia de se posicionar. Nós não podemos muitas vezes ficar em cima do muro em determinadas situações. Como mulher cristã, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos posicionar. Tenha coragem e ousadia para se posicionar. Tenha coragem de enfrentar as situações que você está passando. Mesmo estando com medo, coragem é isso. Coragem não é falta de medo. Coragem é lutar, mesmo tendo medo, mesmo tendo receio, mesmo não tendo a certeza, mesmo tendo incertezas diante da sua frente, mas a ousadia de se posicionar e lutar e enfrentar a situação. Não se deixe intimidar. Agora, não confunda coragem com agressividade. Não confunda ousadia com falta de pudor. Ousadia do Espírito Santo de Deus. Ousadia não falar, mas falar de forma coerente, falar de forma digna e respeitosa para com os outros e, acima de tudo, para com Deus. Josué 1:9 diz assim: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. A Bíblia nos diz, olha, em Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não fui eu que mandei? Se você tem a certeza de que a sua causa é uma causa justa diante de Deus, se você tem certeza de que você anda trilhando conforme a vontade de Deus, por caminhos conforme a vontade de Deus, então, independente da onde você esteja, seja Deus, Ele é Deus, independente do ambiente em que você esteja, independente do prognóstico, do diagnóstico, da situação que você está vivendo, Deus é Deus. E o que Ele diz para mim e para você nesta noite é: seja forte, seja corajoso, não se apavore, não se desanime, não baixe a cabeça, pois eu sou o Senhor teu Deus e eu estarei contigo aonde você for. Deus falou isso para Josué quando Josué estava para atravessar o Jordão. Nós já falamos aqui a respeito do Jordão. Era uma travessia perigosa, uma travessia de risco de vida. E Deus disse para Josué: olha, Moisés morreu, Josué estava angustiado com a morte de Moisés, estava triste, Josué estava cabisbaixo, Josué estava sofrendo. E Deus chega para Josué e diz assim: olha, seja forte, Josué, seja corajoso, não se apavore, não se desanime. Eu sei que os problemas são grandes, que as causas são difíceis,
que é difícil, a situação que você está vivendo agora é difícil, seu líder morreu e você vai assumir uma posição de liderança. São N as incertezas que perpassam pela sua cabeça, mas eu quero dizer para você nesta noite, seja forte e corajoso, não se desanime. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você, não se desanime, seja forte e corajoso, porque Deus, Ele é Deus, e Ele é o nosso Deus, e Ele diz que estará conosco, aonde quer que nós formos, independente de qual a situação nós estamos passando. Deus é Deus. Então, querido, minha querida, ocupe seu lugar na sociedade e no meio do povo de Deus. Tenha coragem, né, e ousadia para se posicionar e ocupe seu lugar na sociedade e no meio do povo de Deus. Todas nós temos lugar para ocupar na sociedade e na obra de Deus. Mas isso exige o quê? Responsabilidade, comprometimento. Mulheres acomodadas não fazem diferença alguma onde estão e não exercem papéis relevantes. Já mulheres de atitude, elas geram impacto positivo no mundo e abençoam a sociedade na qual estão inseridas. É isso que a autora nos diz. Então, todos nós temos um lugar a ocupar na sociedade. Todos nós temos um lugar a ocupar no reino de Deus, na obra do Senhor. E isso exige de mim e de você responsabilidade. Exige de mim e de você comprometimento. Precisamos ser comprometidos com a causa. Então aqui nos diz mulheres acomodadas, e eu coloco logo homens e mulheres acomodados, que se acomodam com a situação com que estão vivendo, não fazem diferença na sociedade. As filhas de Zelofeade, elas foram reconhecidas como herdeiras legítimas e como participantes da promessa de Deus sobre Canaã. Esse foi o lugar que elas precisavam ocupar. Lugar de herdeiras, lugar de líderes ali. A atitude dessas mulheres, mulheres de atitude, elas levam a sério suas tarefas, as tarefas que são dadas. Elas têm zelo pelo ministério no qual trabalham e fazem o melhor que pode na obra de Deus. Então ocupe o seu lugar na sociedade, mas ocupe com responsabilidade e comprometimento. Não se acomode. Você tem sonhos, você tem objetivos, então lute por eles. Não se acomode diante da situação. Lute pelos seus sonhos, lute pelos seus objetivos, mas para que você os alcance, você precisa de comprometimento. Comprometimento com Deus e comprometimento com aquilo que você está desejando fazer. Então você precisa assumir responsabilidades. Ah, eu quero ser doutora. Como eu vou ser doutora se eu não estou nem aí para os estudos? Eu tenho que ter a responsabilidade de estudar mesmo à distância. Eu tenho que ter meu horário programado para estudar, independente de estar na escola ou não. Porque eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho. Qual o seu objetivo? Qual o seu sonho? O que é que você quer alcançar? E o que é que você tem feito para alcançar esses objetivos e sonhos? Então, ocupe o seu lugar na sociedade e no meio do povo de Deus, mas faça com responsabilidade, comprometimento. Eclesiastes 9:10 nos diz assim: tudo que tiver na tua mão para fazer, faça o melhor que puder. Né? A minha tradução, que eu já sei esse versículo de cor, diz assim: tudo que te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Né? E aí o versículo continua: porque na sepultura para onde você não vai levar nada. E aqui na linguagem de hoje diz assim: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Faça o melhor que você puder. Sempre faça o seu melhor. Dê sempre o seu melhor. Independente do lugar, da situação em que você esteja, do momento que você está passando. Se algo chegou às suas mãos para fazer, faça da melhor forma possível. E a terceira lição: recorra ao Senhor para que Deus conduza a sua vida, né? Recorra ao Senhor,
para que conduza a sua vida. O Senhor é quem pode nos dar direção, fazer justiça, ser o nosso socorro nos momentos de dificuldade, nosso consolo na angústia e guia nas decisões. Aquelas 5 irmãs se apresentaram diante dos sacerdotes para pedir justiça, porque sabiam que Deus é quem poderia mudar a situação delas. Muitas vezes a situação que eu e você estamos passando não muda porque nós estamos recorrendo para a pessoa errada. Nós estamos recorrendo a quem não nos pode ajudar. Então, o Senhor, Deus, é quem pode nos dar orientação. É Deus que nos orienta. É Deus que faz justiça por nós. Deus é o nosso socorro, é a nossa fortaleza nos momentos de dificuldades. Aquelas mulheres estavam vivendo um momento ímpar na vida delas de incertezas, de dificuldades, um momento de luto. Mas elas recorreram a quem? A quem poderia mudar a situação delas, que era Deus. Certamente você pode olhar para trás e relembrar momentos que Deus pegou você pela sua mão e te conduziu, te guardou, deu livramento, deu proteção. Lembra aí o momento em que Deus fez isso? Somente quem caminha com o Senhor tem a certeza de que mesmo na dor ou na alegria haverá a presença santa de Deus. Deus está conosco. Ele diz, olha, seja forte e corajoso, eu estou com você. Aonde você andar, quer em momentos de tristezas, quer em momentos de alegria, quer em momento de luto, quer em momento de felicidade, Deus está ao nosso lado. E somente quem caminha com o Senhor tem essa certeza de que Deus, Ele direciona as nossas ações. E é Ele que faz justiça, que é Ele quem intercede por nós. Então entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. É o que o Salmos 37, versículo 5 nos diz. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie. Confie que Deus vai resolver sua situação. Assim como aquelas mulheres confiaram que Deus poderia reverter o quadro delas. E Deus agirá. As nossas causas, elas devem ser entregues a quem pode, ao nosso Senhor. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. É isso que Isaías 23, versículo 6 diz. Isaías diz para o povo de Deus, olha, em seus dias Judá será salva, no tempo certo, nos dias de Deus. Israel viverá em justiça, em segurança, e esse é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. Ele é justo. Entregue sua causa a Deus. Interceda a Deus, mas em atitude de humilhação, em atitude digna, em atitude de reverência, em atitude também de espera. Nós não podemos determinar o tempo de Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então eu e você não podemos determinar o tempo de Deus, porque no dia certo, no momento certo, nos dias do Senhor, Ele agirá e Ele será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. É Ele que nos justifica e é Ele que faz justiça por nós. Então, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa ficaram marcadas na história como mulheres de atitude. Mulheres que tiveram atitude. Mulheres que foram até Moisés, que foram até os sacerdotes, que apresentaram argumentos coerentes. E hoje, milhares de anos depois, chegou a nossa vez. Nós, mulheres cristãs do século XXI, devemos assumir a responsabilidade de deixar um legado. Um legado
relevante para a próxima geração, espalhando justiça, amor e salvação do nosso Deus. Eu e você, homens e mulheres, devemos, como cristãos, deixar um legado, mas um legado relevante para a próxima geração. Que legado você tem deixado para a próxima geração? Aquelas mulheres com a atitude delas, de ousadia, mas uma atitude digna, elas mudaram toda a história e deixaram um legado que passou de geração a geração. Que legado você tem deixado para a próxima geração? Tem sido relevante para a humanidade, para a sua família, para aqueles que o cercam? Finalizando, a autora nos deixa aqui o seguinte: que cada semente que plantamos faz diferença. Então, que sejamos como filhas de Zelofeade, corajosas, ousadas, de posicionamento, firme e confiantes no nosso Deus. Cada semente que nós plantamos faz a diferença. Eu lembro de uma história, quando a gente tinha a FM, eu sempre li no meu programa uma historinha no final do dia. E essa história falava a respeito de um vaso rachado, um vaso rachado. Não sei se você já ouviu falar dessa história. E a mulher, ela costumava sair para pegar água. E ela tinha um vaso novo e um vaso rachado. Ela levava os dois vasos para buscar água. E todos os dias ela passava pelo caminho. Só que o vaso rachado, ele estava triste, porque ele achava que não prestava para nada. Porque ele estava rachado. E a sua dona sempre trazia cheio. E quando ele chegava em casa, ele já estava pela metade por conta da sua rachadura. E aí, o outro vaso e a dona também chega para ele e diz: olha, você é uma peça muito importante. Observe o caminho em que nós andamos. Olha como há flores pelo caminho. Olha como essas flores são lindas, regadas e bem cuidadas. Quando eu venho pelo caminho, você vai derramando a água e a água vai foram molhando as sementes que os passarinhos foram jogando na terra. E essas sementes germinaram e cresceram e tem flores maravilhosas que a gente pode presenciar na primavera. Então eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que nós somos vasos nas mãos de Deus. E cada semente que a gente planta, cada semente que a gente rega, ela faz a diferença no mundo. Ela faz a diferença. Então, que semente nós estamos plantando? Que semente nós estamos plantando? Nós estamos plantando a semente do amor, da fé, da perseverança, da humildade, da busca a Deus. Nós estamos plantando a semente da ética. Que semente nós estamos plantando e deixando para a próxima geração? Que semente nós estamos plantando e deixando para que as nossas famílias, para que os nossos amigos, para que as gerações futuras venham a usufruir? Que sejamos, eu e você, como as filhas de Zelofeade. Que sejamos corajosos. Sejamos corajosas como aquelas mulheres foram, se posicionando, buscando. Sejamos ousadas em buscar diante de Deus, pleitear por nossas causas, mas acima de tudo, confiantes no Senhor. Precisamos ter um posicionamento firme e confiantes de que Deus é a nossa justiça. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana abençoada na sua presença. Que eu e você apresentemos as nossas causas diante de Deus, que tenhamos ousadia de nos posicionar diante de Deus e falarmos ao Senhor com argumentos coerentes, que a nossa causa realmente seja uma causa justa diante do Senhor e possamos interceder a Ele, sabendo que Deus ouve
as nossas orações. E Ele ouve as nossas orações. E o nosso Deus é a nossa justiça. Não sei qual é o momento que você está vivenciando hoje, qual a situação que você está passando hoje, mas eu sei que meu Deus, que o seu Deus pode reverter o seu quadro. Então, que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigada a você que está aí nos assistindo, participando. Gostaria de pedir a você que, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva nos Batistas de Almadina, ali no YouTube. É só clicar ali em se inscrever que você já está inscrito. Se você quiser, ative o sininho. Quando tiver um vídeo novo, você vai ser abençoado. Compartilhe com outras pessoas para que você possa estar abençoando outras vidas. E vamos, eu e você, continuar juntos, orando ao nosso Deus, pleiteando ao nosso Deus por essa causa, que é uma causa justa, que Deus sare a nossa nação. Vamos continuar orando, porque juntos nós somos mais fortes. Que Deus nos abençoe.